A campainha tocou às 22h07 de uma sexta-feira. Rodrigo Santos não esperava ninguém. Seu filho Miguel, de 6 anos, tinha acabado de dormir depois de mais uma noite pedindo pela mãe. Quando olhou pelo olho mágico, seu coração parou. Ali estava Camila, irmã de sua ex-esposa, encharcada pela chuva. A mulher que ele não via há 4 anos, desde o divórcio. Mas não era a presença inesperada dela que mudaria tudo. Era o envelope que ela segurava com as mãos tremendo. "Eu sei que sou a última pessoa que você quer ver", sussurrou Camila. "Mas tem algo que você precisa saber sobre por que a Natália realmente foi embora. Antes de continuarmos, nos diga nos comentários. De onde você está nos ouvindo? Adoramos saber até onde nossas histórias chegam." Rodrigo ficou paralisado na soleira da porta. O ar frio da noite entrando para dentro da casa que ele tinha reconstruído tijolo por tijolo desde que Natália saiu. 4 anos. 4 anos sendo pai e mãe para Miguel, trabalhando como professor de música na Escola Municipal Vila Mariana para estar presente em cada entrada e saída da escola, em cada pesadelo, em cada joelho ralado. 4 anos explicando para uma criança que crescia rápido demais por que a mamãe não morava mais com eles. 4 anos de perguntas sem resposta. "Camila, são 10 da noite", disse ele, mantendo a voz baixa para não acordar Miguel. "Seja lá o que for, por favor." "E 5 minutos", ela interrompeu. Os olhos avermelhados de tanto chorar ou de tanto caminhar na chuva, ele não sabia dizer. "É só o que estou pedindo. 5 minutos." Havia algo no rosto dela que o fez dar um passo para o lado. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse a memória muscular da amizade que um dia tiveram. Camila tinha sido quem apresentou Natália para ele, 9 anos atrás, numa festa de aniversário na Lapa. Tinha sido a madrinha do casamento deles. Tinha sido a primeira pessoa a segurar Miguel na maternidade, depois dos pais. E depois, do nada, tinha virado nada. A sala de estar estava cheia dos brinquedos de Miguel, evidência da rotina noturna deles. Um quebra-cabeça do Homem-Aranha pela metade, lápis de cor espalhados, um caderno de desenho aberto numa página onde Miguel tinha desenhado 3 palitinhos. Ele, o pai, e um espaço vazio onde deveria estar a mãe. Rodrigo tinha guardado aquele desenho numa gaveta onde Miguel não pudesse ver. O olhar de Camila se fixou na foto emoldurada na estante. Miguel com o uniforme do 1º ano, sorrindo com um dente da frente faltando. "Ele está cada vez mais parecido com ela", murmurou. Rodrigo sentiu o aperto familiar no peito. "Por que você está aqui, Camila? Depois de 4 anos de silêncio da sua família inteira? Depois que vocês simplesmente sumiram quando eu mais precisava de apoio?" Camila colocou o envelope na mesinha de centro entre eles. "Eu encontrei isso há 3 semanas, quando estava ajudando minha mãe a arrumar o apartamento dela. A Natália me fez prometer que eu nunca contaria. Mas depois de ver o desenho do Miguel na escola..." Ela engoliu seco. "Eu não consigo mais guardar esse segredo, não depois de ver o que isso fez com você. Com ele." "Que desenho? Como você viu o desenho do Miguel?" Camila desviou o olhar. "Isso faz parte do que eu preciso te contar. Mas primeiro..." Ela apontou para o envelope. "Você precisa ver o que tem aí dentro." Rodrigo pegou o envelope com mãos que tremiam mais do que queria admitir. Seu nome estava escrito na frente com a letra de Natália, aquela caligrafia que ele conhecia melhor que a própria. Dentro havia um pendrive e uma folha de papel dobrada. Quando abriu, reconheceu imediatamente o cabeçalho. Delegacia da Mulher, Zona Sul de São Paulo. Era um boletim de ocorrência. "O que é isso?" "Leia", disse Camila baixinho. Os olhos de Rodrigo percorreram o documento. Data: 5 meses antes de Natália ir embora. Vítima: Natália Ferreira Santos. Natureza da ocorrência: ameaça, perseguição, violência psicológica. Autor: Ricardo Mendes Albuquerque. Enquanto lia, as palavras pareciam dançar na página. Mensagens ameaçadoras, aparecimentos não solicitados no local de trabalho, ligações anônimas durante a madrugada,
Ameaças veladas à família da vítima. Eu não entendo. Rodrigo levantou a cabeça. Quem é Ricardo Mendes Albuquerque? Ex-namorado dela da época de faculdade, muito antes de você. Camila se sentou na beirada do sofá, como se precisasse se preparar para o que viria a seguir. Eles namoraram por 2 anos quando a Nath tinha 19, 20 anos. Ele era violento, possessivo, controlador. Ela conseguiu terminar e se afastar. Fez até uma ordem restritiva na época. Achamos que estava resolvido. Mas 7 anos depois, a voz dela falhou. Ele reapareceu. Rodrigo sentiu o chão desaparecer debaixo dele. 7 anos? Isso seria 6 meses antes dela sair de casa. Sim. Camila enxugou os olhos com as costas da mão. Ele tinha ficado preso por outro crime durante esses anos. Agressão a uma namorada posterior. Quando saiu, a primeira coisa que fez foi procurar a Natália. E por que ela não me contou? Por que não fomos na polícia juntos? Porque ele disse que se ela contasse para você, se ela fizesse outro boletim, se ela tentasse qualquer coisa, ele ia atrás de você e do Miguel. Camila praticamente cuspiu as palavras, como se cada uma queimasse sua boca. Ele disse que sabia onde Miguel estudava, que sabia o horário que você saía para trabalhar, que podia fazer parecer um acidente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lá fora, a chuva continuava batendo nas janelas. Dentro da casa, Rodrigo podia ouvir o relógio da cozinha marcando os segundos. Cada tique parecia uma acusação. Ela não abandonou vocês, Rodrigo. A voz de Camila era pouco mais que um sussurro. Ela fugiu para proteger vocês, para afastar o perigo de perto de você e do Miguel. Rodrigo se levantou, incapaz de ficar parado. Começou a andar de um lado para o outro da pequena sala, as mãos nos cabelos. 4 anos. 4 anos ele tinha nutrido raiva, mágoa, incompreensão. 4 anos ele tinha contado para Miguel que a mãe tinha ido embora porque, às vezes, os adultos precisam de caminhos diferentes. 4 anos de ódio direcionado à mulher que ele tinha amado. Como eu não percebi? Como eu não vi que algo estava errado? Porque ela é boa em esconder. Camila se levantou também. Ela sempre foi. Desde que éramos crianças, a Nath sempre protegeu todo mundo, menos ela mesma. Nossa mãe bêbada, ela escondia. Nosso pai ausente, ela compensava. Quando o Ricardo começou a perseguir ela de novo, ela fez o que sempre fez. Protegeu quem ela amava, nem que isso significasse se destruir no processo. Onde ela está agora? A pergunta saiu antes que Rodrigo pudesse pensar. Ela está bem? Está viva? Camila respirou fundo. Ela está viva. Mas isso é a segunda parte do que eu vim te contar. Ela pegou o pendrive que tinha caído no sofá. Tem um vídeo aqui. Ela gravou 3 dias antes de ir embora. Eu só descobri da existência dele agora, quando encontrei esses documentos. Ela havia deixado com minha mãe, com instruções para me dar caso algo acontecesse com ela. Algo como o quê? Algo como morrer, Rodrigo. Camila segurou o pendrive na frente dele. Ela não sabia se ia sobreviver ao que estava prestes a fazer. Então deixou isso, para mim e para você, caso ela não voltasse. Rodrigo pegou o pendrive como se fosse uma granada prestes a explodir. Eu preciso assistir isso, agora. Tem certeza? Não é fácil de ver. Camila, você apareceu na minha porta às 10 da noite de uma sexta-feira, na chuva, para me contar que a mulher que eu achei que tinha me abandonado, na verdade fugiu para nos proteger de um psicopata. Fácil já foi para o espaço há muito tempo. Ele foi até a TV, conectou o pendrive e apertou play. A tela ficou preta por 1 segundo antes do rosto de Natália aparecer. Ela estava sentada em algum lugar que ele não reconhecia. Um quarto simples com paredes brancas. Tinha olheiras profundas, o cabelo preso num coque bagunçado, e estava usando uma blusa de frio que Rodrigo se lembrava de ter dado de presente de aniversário. Oi, Rodrigo! A voz dela no vídeo fez o coração dele apertar. Se você está vendo isso, significa que eu não consegui. Significa que o Ricardo me encontrou,
Ou que eu não fui forte o suficiente para continuar longe de você e do Miguel, ou que algo deu terrivelmente errado. De qualquer forma, você merece saber a verdade. No vídeo, Natália enxugou os olhos antes mesmo de começar a chorar. Eu sei que você deve me odiar agora. Eu sei que o Miguel deve estar perguntando onde eu estou. E eu sei que não tem desculpa no mundo que justifique o que eu fiz. Mas eu preciso que você entenda. Eu não tive escolha. Ela contou tudo no vídeo. Como Ricardo tinha aparecido do nada no estacionamento do hospital onde ela trabalhava como enfermeira. Como ele tinha começado com mensagens aparentemente inofensivas, parabenizando-a pela família linda, dizendo que só queria fazer as pazes pelo passado. Como as mensagens foram ficando mais sombrias, mais possessivas, mais ameaçadoras. Ele disse que se eu contasse para você, ele ia fazer você sofrer um acidente. Disse que sabia onde o Miguel estudava, que era tão fácil uma criança sumir no caminho da escola. Disse que podia incendiar a casa com vocês dentro e fazer parecer um curto-circuito. No vídeo, Natália soluçou. Eu fui na polícia, mas eles disseram que sem provas concretas, sem agressão física, não podiam fazer muita coisa. A ordem restritiva que eu tinha era antiga demais. E eu vi nos olhos dele, Rodrigo. Eu vi que ele estava falando sério. Natália explicou seu plano no vídeo. Ela fingiria que estava saindo, que não amava mais Rodrigo, que queria refazer a vida. Pediria divórcio de forma fria e distante. Sumiria sem deixar rastro. A esperança era que Ricardo a seguisse, que o perigo se afastasse de Rodrigo e Miguel, que ele eventualmente desistisse ou fosse preso novamente. Eu sei que você vai se perguntar por que eu não confiei em você para me proteger. A verdade é que eu confio, mas eu não podia arriscar. Não com a vida do nosso filho, não com a sua vida. As lágrimas dela no vídeo caíam livremente agora. Se eu errei, me perdoe. Se você nunca mais quiser falar comigo, eu vou entender. Mas por favor, cuide do nosso menino. Diz para ele que a mamãe ama ele mais que tudo. Diz que eu penso nele todo dia. E se um dia for seguro, se um dia o Ricardo estiver longe para sempre, eu vou voltar. Eu prometo que vou tentar voltar. O vídeo terminou com Natália assoprando um beijo para a câmera. Eu amo vocês. Para sempre. A tela ficou preta. Rodrigo ficou sentado no chão da sala, incapaz de se mover. As lágrimas corriam pelo seu rosto, sem que ele fizesse qualquer esforço para pará-las. 4 anos de raiva, 4 anos de mágoa, 4 anos construindo uma narrativa em que Natália era a vilã que tinha escolhido uma vida nova ao invés da família dela. Tudo mentira. Tudo interpretação errada. Rodrigo. Camila se ajoelhou ao lado dele. Tem mais. Como pode ter mais? O Ricardo foi preso. Ela disse isso tão baixo que ele quase não ouviu. Há 3 semanas, tentou matar a namorada atual. Agora são acusações sérias, provas sólidas, tentativa de homicídio. O advogado disse que ele vai pegar pelo menos 10 anos. Rodrigo levantou a cabeça. Então ela está livre? Ela pode voltar? Ela quer voltar, mas... Camila hesitou. Ela está com medo. Medo de que vocês não a perdoem. Medo de que seja tarde demais. Medo de que o Miguel nem se lembre mais dela. É claro que ele lembra. Ele me pergunta sobre ela toda semana. Mas ele tinha 2 anos quando ela saiu, Rodrigo. As memórias dele são fragmentadas, misturadas com as fotos que você mostra. Ela tem medo de ser uma estranha para o próprio filho. Rodrigo se levantou, foi até a janela. A chuva tinha diminuído. Agora, era só uma garoa fina. Lá fora, São Paulo continuava viva, barulhenta, indiferente ao drama pessoal dele. Você disse que achou esses documentos há 3 semanas. Por que demorou tanto para vir aqui? Camila ficou em silêncio por tanto tempo que ele virou para olhá-la. Ela estava mordendo o lábio inferior, como fazia quando estava nervosa. Era um gesto que Natália também fazia. Porque eu tinha que ter certeza. Ela disse finalmente. Certeza de que você estava pronto para ouvir. Certeza de que era seguro. E por quê?
Ela parou, parecendo lutar consigo mesma. E por que o quê, Camila? Porque há outra coisa que você precisa saber. Sobre mim. Sobre esses 4 anos. Ela respirou fundo. Eu não fiquei longe como você pensa. Eu não abandonei você e o Miguel. Rodrigo franziu a testa. Do que você está falando? Lembra daquela vez, 1 ano atrás, quando você perdeu a carteira na padaria e alguém devolveu com tudo dentro? Ou quando a escola do Miguel precisava de dinheiro para a festa junina e apareceu uma doação anônima? Ou às vezes que você achou que estava sendo seguido, mas nunca viu ninguém? O coração de Rodrigo começou a bater mais rápido. Camila, eu estava lá. O tempo todo. A Natália me fez prometer que eu olharia por vocês de longe. Que eu garantiria que vocês estavam bem, mesmo que ela não pudesse estar perto. As lágrimas de Camila começaram a cair. Então eu arrumei um emprego na cafeteria em frente à escola do Miguel. Eu ia lá todo dia, só para ver ele entrar com você de manhã. Para ter certeza que ele estava crescendo saudável e feliz. Para ter certeza que você estava aguentando. Você esteve me vigiando por 4 anos? Não vigiando, cuidando. Ela se levantou. E no processo? No processo eu vi o homem que você se tornou, o pai que você é. A força que você teve para reconstruir tudo sozinho. E eu... Ela balançou a cabeça. Desculpa, isso não é importante agora. O que importa é a Natália. O que importa é que você sabe a verdade e pode decidir o que fazer com ela. Mas Rodrigo tinha captado a hesitação, o não dito nas entrelinhas. Camila, o que você ia dizer? Ela olhou para ele com olhos cheios de dor e algo mais. Algo que ele não conseguia nomear. Não importa. Eu só vim aqui fazer o que prometi, contar a verdade. O resto é com vocês. Ela pegou a mochila e caminhou em direção à porta. Rodrigo a seguiu, ainda processando, ainda tentando encaixar 4 anos de história revisada na cabeça. Espera, você não pode simplesmente jogar uma bomba dessas e ir embora. Posso e devo. Ela abriu a porta. A garoa molhando seu rosto novamente. A Natália está num hotel em Pinheiros. Hotel Ibis da rua Teodoro Sampaio. Quarto 314. Ela vai ficar lá até domingo esperando. Se você quiser vê-la, se você quiser que o Miguel conheça a mãe dele de verdade, está nas suas mãos agora. Mas se você decidir que é tarde demais, que ela machucou vocês demais mesmo com as melhores intenções, ela vai entender. E vai desaparecer de verdade dessa vez. E você? O que você quer que eu faça? Camila sorriu, mas era um sorriso triste, carregado. Eu quero que você faça o que for melhor para o Miguel. Sempre foi sobre ele. Desde o primeiro dia. Ela começou a descer os degraus da varanda. Boa noite, Rodrigo. Ele a viu desaparecer na garoa, deixando para trás apenas pegadas molhadas e um mundo completamente virado de cabeça para baixo. Rodrigo fechou a porta e ficou encostado nela, tentando respirar, tentando pensar. O silêncio da casa era opressivo. Ele foi até o quarto de Miguel, abriu a porta devagar. O menino dormia de lado, abraçado no boneco do Homem-Aranha, a respiração tranquila e inocente. Não fazia ideia de que a vida dele estava prestes a mudar de novo. Não fazia ideia de que a mãe que ele mal se lembrava estava a 15 quilômetros de distância, esperando por uma segunda chance que talvez não merecesse. Ou talvez merecesse mais do que qualquer um. Rodrigo tocou o cabelo do filho, aquele mesmo cabelo escuro e encaracolado de Natália. O que eu faço, meu pequeno? Sussurrou. O que a gente faz agora? Mas Miguel não tinha respostas. Ninguém tinha. E enquanto Rodrigo voltava para a sala, pegava o envelope de novo, relia o boletim de ocorrência, assistia ao vídeo mais uma vez, uma única certeza tomava forma na confusão de sentimentos. Amanhã, quando o sol nascesse, ele teria que fazer a escolha mais difícil da vida dele. Perdoar a mulher que o deixou para salvá-lo. Ou proteger o filho de mais uma decepção. E, de alguma forma, lidar com a revelação não dita de Camila.
A cunhada que tinha se tornado guardiã secreta. A cunhada que tinha deixado escapar algo que ele tinha certeza que mudaria tudo de novo, assim que ele tivesse coragem de nomear. O relógio marcou meia-noite. Sexta-feira tinha virado sábado. E Rodrigo Santos, pai solteiro, professor de música, homem que tinha aprendido a sobreviver sozinho, sabia que nada nunca mais seria como antes. A porta que ele tinha aberto há 2 horas não era apenas a porta da casa. Era a porta para toda uma verdade que ele tinha passado 4 anos sem conhecer. E agora que estava aberta, não havia como fechá-la novamente. Rodrigo não conseguiu dormir. Passou a madrugada inteira sentado no sofá, alternando entre assistir o vídeo de Natália e reler o boletim de ocorrência. Cada vez que via o rosto dela na tela, uma emoção diferente tomava conta. Raiva, alívio, culpa, saudade, confusão. Como ele tinha passado 4 anos tão errado sobre tudo. Às 6 da manhã de sábado, Miguel apareceu na sala arrastando o boneco do Homem-Aranha pelo braço. Pai, por que você está acordado? Hoje não tem escola. Rodrigo rapidamente desligou a TV onde o vídeo estava pausado no rosto de Natália. Só estava pensando, campeão. Vem cá, vem tomar café comigo. Na cozinha, enquanto preparava o chocolate quente de Miguel e passava manteiga no pão, Rodrigo observava o filho. Os olhos castanhos de Natália. O jeito dela de franzir a testa quando estava concentrado. Como ele ia explicar isso para uma criança de 6 anos? Como ia dizer que a mãe que ele mal se lembrava não tinha os abandonado, mas fugido para protegê-los de um monstro? Pai, você tá triste? Miguel perguntou, a boca cheia de pão. Um pouco, filho, mas é uma tristeza boa. Difícil de explicar. É por causa da mamãe. Rodrigo quase derrubou a caneca de café. Por que você perguntou isso? Miguel deu de ombros. Aquele gesto universal de criança que sabe mais do que deveria. Você sempre fica assim quando pensa nela. Fica com cara de quem perdeu alguma coisa importante. A simplicidade brutal da observação partiu o coração de Rodrigo. E você, meu pequeno? Você lembra da sua mãe? Miguel ficou quieto por um momento, mexendo no chocolate com a colher. Às vezes eu acho que lembro. Ela cheirava bom e cantava uma música na hora de dormir. Mas não sei se é lembrança de verdade ou se é por causa das fotos que você mostra. Rodrigo engoliu o nó na garganta. E se eu te dissesse que talvez a gente possa ver ela? Logo? Os olhos de Miguel se arregalaram. Sério? Ela vai voltar? Eu não sei ainda, campeão. É complicado. Mas talvez. Rodrigo estendeu a mão por cima da mesa pequena da cozinha. Se ela voltar, você ia querer ver ela? Miguel pensou com aquela seriedade que só crianças conseguem ter. Ela foi embora porque não gostava mais da gente? Não, nunca foi por isso. Ela sempre gostou da gente. Sempre. Então eu quero ver. Miguel apertou a mão do pai. Mas você vai ficar comigo, né? Não quero que você vá embora também. Eu nunca vou te deixar, Miguel. Isso é uma promessa. Depois do café, enquanto Miguel assistia desenhos na sala, Rodrigo pegou o celular e ficou olhando para ele por longos minutos. Ele tinha o número de Camila salvo ainda, mesmo depois de 4 anos sem usar. Os dedos pairaram sobre a tela. Finalmente digitou. Preciso conversar com você. Pode vir aqui hoje de manhã? A resposta veio em segundos. Estarei aí em 1 hora. Rodrigo usou esse tempo para tomar banho, se vestir e tentar colocar os pensamentos em ordem. Mas era impossível. Tudo estava bagunçado demais. Natália estava viva, estava próxima, estava esperando. Camila tinha passado 4 anos os vigiando secretamente. Ricardo, o monstro, estava preso. E em algum lugar no meio dessa confusão toda, havia aquela coisa não dita que Camila quase tinha revelado na noite anterior. Quando a campainha tocou, exatamente 1 hora depois da mensagem, Rodrigo respirou fundo antes de abrir. Camila estava na porta com uma sacola de croissants da padaria e 2 xícaras de café. Ela tinha feito a linha e estava com uma roupa mais arrumada que na noite anterior, mas os olhos ainda mostravam que ela também não tinha dormido. Pensei que a gente precisasse de reforços, ela disse, levantando a sacola.
Miguel olhou da TV quando Camila entrou. Quem é você? Eu sou a Camila, uma amiga velha do seu pai. Ela se ajoelhou para ficar na altura dele. E você deve ser o Miguel. Cresceu tanto desde a última vez que te vi. Você me conheceu quando eu era bebê? Conheci. Você era o bebê mais lindo que eu já tinha visto. O sorriso dela era genuíno, mas dolorido. Quer um croissant? Miguel olhou para Rodrigo pedindo permissão. Quando ele acenou que sim, o menino pegou o pão e voltou para os desenhos. Rodrigo e Camila foram para a pequena varanda dos fundos da casa, onde podiam conversar sem que Miguel ouvisse. Você contou para ele? Camila perguntou, encostando na grade. Não diretamente, mas preparei o terreno. Disse que talvez ele pudesse ver a mãe logo. Rodrigo tomou um gole do café. Estava amargo do jeito que ele gostava. Camila, eu preciso que você seja completamente honesta comigo agora. Sem segredos, sem meias verdades. Acabou a era de proteger as pessoas escondendo coisas delas. Ela assentiu. Concordo. Como você realmente descobriu onde a Natália estava? E como conseguiu esses documentos? Camila suspirou, como se estivesse se preparando para isso. Há 2 anos eu recebi uma ligação anônima. Uma mulher que não se identificou disse que tinha informações sobre a minha irmã. Disse que a Natália estava escondida, mas viva, e que se eu quisesse ajudar, deveria encontrá-la num café em Osasco. E você foi? Claro que fui. Eu estava desesperada. Fazia 2 anos que a Nath tinha sumido, que tinha pedido divórcio e desaparecido. Minha mãe estava inconsolável. Eu não sabia se ela estava viva ou morta. Camila olhou para o pequeno quintal, onde algumas plantas lutavam para crescer. Quando cheguei no café, a mulher estava lá. Ela era uma assistente social que trabalhava com vítimas de violência doméstica. Disse que a Natália tinha procurado ajuda dela, que estava num abrigo protegido, mas que estava me procurando desesperada. Por que ela não te procurou diretamente? Porque o Ricardo estava monitorando toda a nossa família. Telefones, redes sociais, tudo. A assistente social era uma intermediária segura. Camila se virou para Rodrigo. A Nath queria saber se vocês estavam bem, se o Miguel estava saudável. Se você estava conseguindo seguir em frente. Ela me fez jurar que eu não contaria onde ela estava, mas me implorou para vigiar vocês de longe. E você aceitou? O que você queria que eu fizesse? Era minha irmã, Rodrigo. Ela estava apavorada, escondida como um animal acuado, e a única coisa que a mantinha sã era saber que vocês estavam seguros. A voz de Camila tremeu. Então sim, eu aceitei. Arrumei o emprego na cafeteria. Aprendi os horários de vocês. Me tornei uma sombra. Rodrigo processou isso. E as doações? A carteira? A Natália mandava dinheiro através da assistente social. Não muito, porque ela trabalhava em empregos informais para não ser rastreada, mas o que podia. Eu complementava com o meu salário. Camila deu um sorriso amargo. Você não imagina quantas vezes eu quis me aproximar, quis te contar tudo, mas a cada vez que eu pensava em fazer isso, lembrava das ameaças do Ricardo, do que ele poderia fazer. E agora? Você disse que ele foi preso. Como você soube? Eu ainda tinha contato com a assistente social. Ela me ligou 3 semanas atrás dizendo que o Ricardo tinha sido preso em flagrante tentando matar a namorada atual. Esfaqueamento. A mulher sobreviveu e testemunhou. Desta vez, as provas são sólidas. O advogado disse que ele vai pegar pelo menos 10 anos, talvez 15. Rodrigo sentiu uma onda de alívio e raiva ao mesmo tempo. Bom, espero que apodreça na cadeia. A Natália está pensando igual, mas também está aterrorizada. 10 anos não é para sempre, Rodrigo. Um dia ele vai sair, e ela não sabe se vai ter coragem de viver olhando para trás pelo resto da vida. Então o que ela quer? Voltar e fingir que nada aconteceu? Não. Camila balançou a cabeça. Ela não é ingênua. Sabe que vocês têm uma vida, que o Miguel mal se lembra dela, que você provavelmente me odeia e odeia ela. Ela só quer uma chance de explicar, de pedir desculpas.
de tentar ser parte da vida do filho dela, mesmo que seja como uma presença distante. Rodrigo ficou em silêncio, olhando para dentro da casa onde Miguel ria de algo no desenho. Sua vida tinha sido tão simples ontem. Difícil, cansativa, mas simples. Pai solteiro, rotina, trabalho, filho, dormir, repetir. Agora tudo estava explodindo. Tem uma coisa que você não me contou ainda, ele disse baixo. Camila ficou tensa. O quê? Ontem, quando você estava saindo, você começou a dizer algo sobre o que você sentia e parou no meio. Rodrigo se virou para encará-la. Termina de dizer, Camila. Sem segredos, lembra? Ela fechou os olhos, como se estivesse reunindo coragem. Quando abriu, estavam brilhando com lágrimas não derramadas. Nos últimos 2 anos, vendo você com o Miguel todos os dias, vendo o tipo de pai que você se tornou, o tipo de homem que você sempre foi, mas que eu nunca tinha realmente visto, eu me apaixonei por você. O silêncio que se seguiu foi carregado de tudo que não podia ser dito. Eu sei que é errado, Camila continuou rapidamente. Eu sei que você é meu ex-cunhado, que você ainda ama a minha irmã, que isso é uma bagunça gigantesca, mas você me pediu honestidade. Ela enxugou os olhos com raiva, como se estivesse brava consigo mesma por chorar. Toda manhã eu te via chegar com o Miguel na escola. Via como você apertava a mochila dele, como verificava se ele tinha levado o lanche, como esperava ele entrar antes de ir embora. Aos poucos, fui percebendo que não era só vigilância, era outra coisa. Camila, eu não estou pedindo nada, Rodrigo. Não espero que você sinta o mesmo. Só precisava que você soubesse, porque se a Natália voltar, se vocês reconstruírem algo, eu não posso continuar por perto fingindo que sou só a cunhada prestativa. Seria mentira demais até para mim. Rodrigo não sabia o que dizer. Parte dele queria rejeitar aquilo imediatamente, dizer que era impossível, que ela era a irmã de Natália e sempre seria só isso. Mas outra parte, uma parte menor e assustada, reconhecia que havia algo ali. Algo que ele tinha sentido vagamente na noite anterior quando a viu na porta, molhada e vulnerável. Eu não sei o que eu sinto, ele admitiu. Ontem minha vida fazia sentido, de um jeito triste e solitário, mas fazia. Hoje eu descobri que passei 4 anos odiando a mulher errada pelos motivos errados. Descobri que fui protegido por alguém que eu achei que tinha me abandonado. E agora você me diz isso. Ele passou a mão pelo cabelo. Eu não consigo processar tudo ao mesmo tempo, Camila. Eu sei. E não precisa. Eu só... Ela suspirou. Eu só precisava ser honesta. Pelo menos uma vez. Do interior da casa, a voz de Miguel chamou. Pai, o desenho acabou? Posso jogar videogame? Pode, filho, mas só meia hora. Rodrigo gritou de volta. Então, mais baixo para Camila. Eu vou ver a Natália. Hoje, preciso ouvir dela, da boca dela, tudo o que aconteceu. Você quer que eu vá junto? Não. Isso precisa ser entre eu e ela. Ele hesitou. Mas eu queria que você ficasse com o Miguel. Pelo menos na primeira conversa. Não quero levá-lo até ter certeza de como vai ser. Claro. Eu fico com ele o tempo que precisar. 1 hora depois, Rodrigo estava no carro, dirigindo pelas ruas congestionadas de São Paulo em direção a Pinheiros. O GPS dizia que o Hotel Ibis ficava a 20 minutos de distância, mas com o trânsito de sábado, provavelmente seria 40. Ele usou esse tempo para ensaiar o que ia dizer, mas toda frase que formava mentalmente parecia inadequada. Por que você não confiou em mim? Muito acusatório. Eu entendo por que você fez o que fez. Muito permissivo. Você destruiu nossa família. Muito cruel. No final, ele estacionou em frente ao hotel sem ter decidido nada. O Ibis era um prédio simples, funcional, do tipo que você esquece 5 minutos depois de sair. Rodrigo entrou no lobby, subiu no elevador e parou em frente à porta 314. A plaquinha de não perturbe estava pendurada na maçaneta. Ele respirou fundo 3 vezes antes de bater. Passos do outro lado. Uma pausa.
Então a porta se abriu e ali estava ela, Natália. Ela estava mais magra do que ele se lembrava. O cabelo mais curto, tinha olheiras profundas e algumas linhas novas ao redor dos olhos. Estava usando uma camiseta simples e jeans, e por um momento eles só ficaram ali, olhando um para o outro através de 4 anos de silêncio. Oi, ela disse, a voz rouca como se tivesse passado horas chorando. Oi, ele respondeu. Você veio. Eu vim. Natália deu um passo para trás, abrindo espaço para ele entrar. O quarto era pequeno, impessoal. Uma mala fechada no canto. Nenhum sinal de que ela planejava ficar por muito tempo. Havia papéis espalhados na cama, mais documentos, fotos, evidências de uma vida vivida nas sombras. Eu não sabia se você viria, Natália disse, ficando do outro lado do quarto, mantendo distância. Depois que a Camila me ligou dizendo que tinha contado tudo, eu não sabia o que esperar. Ela me mostrou o vídeo e o boletim de ocorrência. Natália assentiu, os olhos marejando instantaneamente. Então você sabe. Você sabe por quê. Eu sei os fatos. Rodrigo forçou-se a manter a voz calma. Mas eu não entendo. Natália, nós éramos casados. Éramos uma equipe. Como você pôde não confiar em mim para te proteger? Para proteger nossa família juntos? Porque ele ia matar você. Ela explodiu, as lágrimas finalmente caindo. Ele disse, olhando nos meus olhos, que se eu contasse para você, ele ia fazer você sofrer um acidente. Que ia explodir seu carro, ou te empurrar na linha do metrô, ou incendiar a casa com vocês dormindo. Ele descreveu em detalhes, Rodrigo. Detalhes de como ele ia fazer você sofrer antes de morrer. E você achou que a solução era me deixar? Deixar nosso filho? Eu achei que a solução era afastar o perigo de vocês. Ele queria me machucar, me controlar. Se eu não estivesse lá, se eu desaparecesse, ele ia me seguir e vocês ficariam em paz. Natália se sentou na beirada da cama, cobrindo o rosto com as mãos. Eu sei que fui covarde. Eu sei que tinha outras opções. Mas na hora, apavorada, sozinha, pareceu a única saída. Você não estava sozinha. Você tinha a mim. E se eu tivesse contado e ele tivesse cumprido a ameaça? Se o Miguel tivesse crescido sem pai por minha causa? Ela levantou a cabeça, o rosto destruído. Eu preferi que vocês me odiassem e estivessem vivos do que me amassem e estivessem mortos. A lógica distorcida daquilo atingiu Rodrigo como um soco. Ele sentou na única cadeira do quarto, de repente sem forças. Você devia ter confiado em mim, em nós. Eu sei. E se eu pudesse voltar atrás, faria diferente. Mas não posso. Natália se levantou, pegou uma das fotos espalhadas na cama. Era de Miguel, claramente tirada de longe, na saída da escola. A Camila me mandava fotos dele, todo mês. Era a única coisa que me mantinha viva nos dias ruins. Rodrigo pegou a foto. Miguel rindo, a mochila maior que ele, completamente alheio à câmera. Ele pergunta por você. Ainda. Depois de 4 anos, ele ainda pergunta quando a mamãe vai voltar. O soluço que saiu de Natália foi primitivo, carregado de dor de anos. Eu posso vê-lo? Por favor, mesmo que seja de longe, mesmo que ele não queira falar comigo. Só preciso ver meu filho de perto uma vez. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente disse, amanhã. Traga ele aqui amanhã. Mas devagar, Natália. Ele tem 6 anos. Não entende nada disso. Se você aparecer e desaparecer de novo, vai destruir ele de uma vez por todas. Eu não vou desaparecer. Nunca mais. Ela se aproximou, hesitante. Rodrigo, eu sei que não posso desfazer o que fiz. Sei que provavelmente você nunca vai me perdoar. Mas eu estou implorando por uma chance de ser mãe do meu filho. Do jeito que você deixar. Nas condições que você impuser. Só não me tire isso. Ele olhou para a mulher que tinha amado, que tinha jurado amar para sempre, que tinha se tornado uma estranha carregando o peso de escolhas impossíveis. Amanhã, 3 horas da tarde,
No parque do Ibirapuera, perto do playground. Vou levar o Miguel. Você pode estar lá, como se fosse um encontro casual. Vamos ver como ele reage. Obrigada, Natália sussurrou. Obrigada por não me odiar o suficiente para me tirar isso. Eu não sei se te odeio ou te entendo, Natália. Ainda estou decidindo. Rodrigo foi em direção à porta. Mas o Miguel merece ter uma mãe. E você merece uma chance de ser essa mãe. O resto a gente descobre depois. Ele saiu do quarto sem olhar para trás, mas antes que a porta fechasse completamente, ouviu a voz dela. Rodrigo, eu ainda te amo. Nunca parei. Só para você saber. Ele não respondeu. Não sabia como. No elevador descendo, Rodrigo percebeu que estava tremendo. A conversa tinha sido simultaneamente mais fácil e mais difícil do que esperava. Quando voltou para o carro, ligou para Camila. E então? Ela atendeu no primeiro toque. Marquei um encontro amanhã, no Ibirapuera. Você vai precisar estar lá também. Eu? Por quê? Porque eu preciso de alguém que conheça a verdade toda. Alguém em quem eu possa confiar. Ele fez uma pausa. E porque, querendo ou não, você faz parte dessa história agora. Faz parte da vida do Miguel e da minha. Do outro lado da linha, o silêncio de Camila era carregado de significado. Tá bom. Eu vou estar lá. Camila? Sobre o que você me disse hoje de manhã? Não precisa responder agora, Rodrigo. Ou nunca. Eu só precisava ser honesta. Eu sei, mas quero que saiba que... Ele buscou as palavras certas. Que eu ouvi, de verdade. E que... Não sei o que eu sinto ainda, mas não é tão simples quanto devia ser. E isso me assusta. Me assusta também, ela admitiu baixinho. Quando Rodrigo voltou para casa, encontrou Miguel e Camila jogando videogame na sala, os dois rindo de algo na tela. A cena era tão normal, tão doméstica, que por um momento ele só ficou parado na porta assistindo. Era assim que uma família parecia, mas a deles nunca seria normal de novo. Era algo novo que estava sendo construído dos escombros do passado. Pai! Miguel pausou o jogo. A Camila é muito ruim nisso. Eu ganhei todas. Ele está mentindo, Camila protestou. Ganhei pelo menos 2. Mentirosa, Miguel riu. Rodrigo sentou no sofá ao lado deles, aceitando o controle que Miguel oferecia. Meu pequeno, tenho uma surpresa para você amanhã. Vamos no Ibirapuera. Legal. Posso levar a pipa? Pode. E... Rodrigo olhou para Camila, que assentiu encorajadoramente. E talvez a gente encontre alguém lá. Alguém que você conheceu há muito tempo e gostaria de ver de novo. Miguel franziu a testa, confuso. Mas antes que pudesse perguntar, Camila mudou de assunto, reiniciando o jogo, e o momento passou. Mas Rodrigo sabia que amanhã tudo mudaria de novo. Para melhor ou pior, amanhã a vida deles tomaria um rumo completamente novo. E em algum lugar entre o medo e a esperança, ele rezou para que fosse o certo. Domingo chegou com um céu azul impecável, o tipo de dia que São Paulo raramente oferece. Rodrigo acordou cedo, mais nervoso do que tinha estado em anos. Hoje, Miguel ia reencontrar a mãe. E Rodrigo não fazia ideia de como aquilo ia terminar. Ele preparou o café da manhã tentando manter tudo normal. Panquecas, a comida favorita de Miguel. Suco de laranja espremido na hora. Mas suas mãos tremiam enquanto virava as panquecas na frigideira. Pai, você tá esquisito desde ontem, Miguel observou, já sentado à mesa com o garfo na mão. Esquisito como? Nervoso, igual quando tem reunião de pais na escola e você acha que a professora vai reclamar de mim. Rodrigo sorriu apesar da tensão. Ela nunca reclama de você, campeão. Você é um ótimo aluno. Então por que você tá nervoso hoje? Rodrigo serviu as panquecas e sentou-se na frente do filho. Era a hora. Lembra que eu disse que a gente podia encontrar alguém especial hoje no parque? Miguel assentiu, a boca já cheia de panqueca com mel. Bem, é a sua mãe, Miguel, a Natália. Ela vai estar lá. O garfo parou no ar. Miguel engoliu devagar, os olhos castanhos arregalados. Minha mãe de verdade? A que foi embora? Ela mesma.
Mas, filho, preciso te contar uma coisa importante. Rodrigo respirou fundo. Ela não foi embora porque queria. Ela foi embora para nos proteger de uma pessoa muito má que queria machucar nossa família. Miguel processou isso com aquela seriedade que crianças têm quando o mundo adulto invade seu universo. Ela estava fugindo? Estava. E agora essa pessoa má foi presa. Então sua mãe pode voltar. Se você quiser conhecer ela de novo. Ela ainda lembra de mim? A pergunta partiu o coração de Rodrigo. Filho, ela nunca esqueceu você. Nem por um segundo. Ela pensou em você todos os dias nesses 4 anos. Miguel ficou quieto por um longo momento, mexendo na panqueca sem comer. E se eu não gostar dela? E se ela for chata? Então você não precisa gostar dela agora. Pode conhecer ela devagar no seu tempo. Ninguém vai te forçar a nada. Rodrigo estendeu a mão por cima da mesa. Mas eu acho que vale a pena tentar. Todo mundo merece uma segunda chance, né? Miguel apertou a mão do pai. Você vai ficar comigo? O tempo todo? Eu não saio do seu lado nem se me pagarem, combinado? Combinado. 3 horas da tarde encontrou Rodrigo, Miguel e Camila parados perto do playground do Parque Ibirapuera. A área estava lotada de famílias aproveitando o domingo ensolarado. Crianças gritavam nos brinquedos, casais caminhavam de mãos dadas, vendedores ambulantes ofereciam picolés e pipocas. Miguel corria de um lado para outro com a pipa que tinha trazido, momentaneamente distraído da tensão. Camila estava ao lado de Rodrigo, os dois varrendo o parque com os olhos. Você acha que ela vai vir? Camila perguntou baixinho. Ela vai. Rodrigo respondeu com certeza que não sentia. Ela não perderia isso por nada. E então ele a viu. Natália estava parada debaixo de uma árvore, a uns 50 metros de distância. Estava usando um vestido simples e amarelo, o cabelo solto balançando com a brisa leve. Ela os viu também, mas não se moveu. Esperou, esperando para ser convidada a se aproximar. Rodrigo acenou. Um gesto pequeno, mas suficiente. Natália começou a caminhar em direção a eles, cada passo parecendo exigir coragem. Quando estava a 10 metros, Miguel olhou na direção dela e parou de correr. A pipa caiu no chão, esquecida. Pai! Sua voz era pequena, incerta. É ela? É, Rodrigo confirmou, se ajoelhando para ficar na altura do filho. É sua mãe. Natália parou a alguns metros, como se temesse se aproximar mais e assustá-lo. Suas mãos estavam fechadas em punhos, provavelmente para esconder o tremor. Os olhos brilhavam com lágrimas já começando a cair. Oi, Miguel, ela disse, a voz quebrando na primeira palavra. Você cresceu tanto, está tão lindo. Miguel se escondeu atrás de Rodrigo, agarrando a camisa do pai. O gesto fez Natália cambalear como se tivesse levado um soco. Tudo bem, Rodrigo sussurrou para Miguel. Você não precisa ter medo. É só sua mãe. Ela quer muito te conhecer de novo. Por que ela foi embora? Miguel perguntou ainda escondido, mas alto o suficiente para Natália ouvir. Natália se ajoelhou no chão, ficando na altura dele mesmo à distância. Porque eu era medrosa, meu amor. Porque tinha uma pessoa má tentando machucar nossa família e eu achei que se eu fosse embora, vocês ficariam seguros. Eu estava errada. Eu devia ter ficado e lutado junto com o seu pai. Mas eu fiz o que achei que era certo na hora. Você tá chorando, Miguel observou. Estou. Porque eu sinto muito, muito sua falta. Todos os dias. Natália enxugou o rosto com as costas da mão. Eu sei que você não se lembra muito de mim. Você era tão pequenino quando eu saí. Mas eu lembro de tudo sobre você. Lembro que você adorava quando eu cantava aquela música do gatinho antes de dormir. Lembro que você tinha medo do barulho do liquidificador. Lembro que sua comida favorita era macarrão com manteiga, sem nada mais. Miguel saiu um pouco de trás de Rodrigo. Ainda é minha comida favorita. O sorriso que atravessou o rosto de Natália era radiante e devastado ao mesmo tempo. Sério? Que bom! Algumas coisas não mudam. Você ainda sabe cantar a música do gatinho? Sei.
Quer ouvir? Miguel hesitou. Então assentiu. Natália começou a cantar baixinho, uma melodia infantil simples sobre um gatinho que procurava sua mãe. Era desafinada e trêmula pela emoção, mas conforme cantava, algo aconteceu no rosto de Miguel. Reconhecimento. Uma memória antiga, enterrada, ressurgindo. Eu lembro disso, ele sussurrou. Eu lembro de você cantando. Natália soluçou, cobrindo a boca. Você lembra? Miguel deu mais um passo em direção a ela. Depois outro. Rodrigo o soltou, deixando-o decidir. Quando Miguel estava bem na frente de Natália, ele estendeu a mão e tocou o rosto dela, como se verificando se era real. Você é de verdade, ele disse, maravilhado. Sou muito de verdade. E sinto muito, muito mesmo por ter ido embora. Natália pegou a mãozinha dele entre as suas. Você pode ficar bravo comigo. Pode gritar. Pode me odiar. Mas, por favor, me deixa tentar ser sua mãe de novo. Do jeito que você deixar. Miguel olhou para Rodrigo, buscando orientação. Rodrigo assentiu encorajadoramente, mesmo com o coração na garganta. Então Miguel fez algo que ninguém esperava. Ele abraçou Natália. Foi um abraço pequeno, hesitante, que durou apenas alguns segundos. Mas quando ele se afastou, Natália estava sorrindo através das lágrimas. E Miguel também estava chorando sem saber bem por quê. Você pode me ensinar a empinar pipa? Miguel perguntou, limpando o nariz na camisa. Eu adoraria. Mas tenho que avisar que sou péssima nisso. Tudo bem, eu ensino você. E assim, como se fosse a coisa mais natural do mundo, Miguel pegou a mão de Natália e a puxou em direção ao gramado aberto, onde outras pipas dançavam no céu. Rodrigo e Camila ficaram para trás assistindo. Ele é incrível, Camila disse, enxugando os próprios olhos. A capacidade que crianças têm de perdoar. Ou de esquecer, Rodrigo respondeu, mas sem amargura. Talvez seja mais fácil para ele porque ele quase não se lembra do abandono. Para ele, ela é quase uma pessoa nova. E para você, é mais fácil ou mais difícil? Rodrigo assistiu Natália rindo enquanto tentava segurar a linha da pipa, Miguel gritando instruções. Mais complicado, porque eu lembro de tudo. Do amor, da traição que não foi traição, da raiva. E agora tenho que reorganizar 4 anos de emoções. Eles ficaram em silêncio por um momento. Então Camila perguntou. O que você vai fazer? Sobre vocês dois, quero dizer. Você e a Nath. Não sei. Ontem ela disse que ainda me ama. E você? Ainda ama ela? Rodrigo demorou para responder. Eu amei a mulher que ela era. A mulher que acordava do meu lado, que preparava café cantando baixinho, que lia histórias para o Miguel toda noite. Mas essa mulher que voltou, ela passou por coisas que eu não posso imaginar. Ela é diferente agora. E eu também sou. A gente não volta a ser quem éramos há 4 anos. Mas vocês podem ser pessoas novas juntas, Camila sugeriu, e havia algo doloroso na voz dela. Rodrigo se virou para olhá-la. Camila, sobre o que você me disse ontem, esquece, foi inapropriado, foi mau momento. Não foi, ele a interrompeu. E é isso que está me deixando maluco, porque quando você disse algo em mim, respondeu. E eu não sei se é real, ou se estou confuso, ou se é gratidão por você ter cuidado da gente, ou talvez seja real, ela completou baixinho. E talvez isso seja o problema. Antes que Rodrigo pudesse responder, Miguel veio correndo. Pai, olha como a pipa tá voando alto, a mamãe conseguiu. Mamãe. A palavra saiu tão naturalmente que Rodrigo percebeu que, para Miguel, já tinha sido resolvido. Natália era a mãe. Ponto. A capacidade infantil de seguir em frente era impressionante e aterrorizante. Vou ver, campeão. Rodrigo seguiu o filho, deixando Camila para trás. Quando chegou onde Natália estava, ela o olhou com uma expressão de esperança misturada com medo. Ele é perfeito, ela disse. Você fez um trabalho incrível com ele, Rodrigo. A gente fez. Você também. Pelo que pôde, de longe. Natália desviou o olhar para a pipa.
Eu sei que não tenho direito de pedir, mas será que a gente pode conversar? Depois, quando o Miguel não estiver por perto? Claro, tem muito o que a gente precisa definir. Eu não estou pedindo para voltar, se é isso que te preocupa. Não espero que você me perdoe ou me ame de novo. Só quero fazer parte da vida dele. Quero ser mãe dele, mesmo que de longe. Natália, você não vai ficar de longe. Miguel precisa da mãe dele. Precisa de verdade, não de visitas esporádicas. Rodrigo respirou fundo. Mas a gente precisa estabelecer limites, rotinas. Precisa fazer isso do jeito certo. O jeito certo como? Não sei ainda. Terapia familiar, talvez. Custódia compartilhada quando você tiver um lugar para morar. A gente vai precisar de ajuda profissional para navegar isso. Natália assentiu, enxugando os olhos de novo. Eu aceito qualquer coisa, qualquer condição. Só não me afasta dele de novo. Por favor. Miguel voltou correndo, puxando a pipa para baixo. Mamãe, você viu como ela subiu? Até mais alto que aquela azul ali. Vi. Você é um ótimo professor. Você pode vir em casa jantar hoje? Miguel perguntou com a inocência cruel da infância. O pai faz o melhor espaguete. Rodrigo e Natália se entreolharam. Era cedo demais, rápido demais, mas o olhar esperançoso de Miguel decidiu por eles. Pode vir, Rodrigo disse. Nada demais, só um jantar. Eu adoraria, Natália respondeu. Camila, que tinha se aproximado silenciosamente, fez menção de se afastar. Acho melhor eu ir. Não, Miguel protestou. Você tem que vir também, tia Camila. Você prometeu que ia me ensinar a fazer brigadeiro. Tia Camila, quando aquilo tinha acontecido? Eu não sei se é boa ideia, Miguel, Camila começou. Por favor, vai ser legal. A gente vai ser tipo uma família grande. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rodrigo, Natália e Camila se entreolharam, cada um carregando suas próprias emoções complicadas. Mas Miguel, alheio às correntes emocionais dos adultos, apenas sorria esperançoso. Tudo bem, Natália disse finalmente. A Camila deve vir também. Afinal, ela cuidou de vocês quando eu não pude. Ela faz parte disso. Camila olhou para ela surpresa. Nath, eu sei o que você fez, mana. A assistente social me contou tudo. Como você os vigiou, como protegeu eles, como usou seu próprio dinheiro para ajudar. Natália se aproximou da irmã. Obrigada, por ser a irmã que eu não consegui ser, por ser forte quando eu fui fraca. As duas se abraçaram e naquele abraço havia perdão, gratidão e algo mais complexo que Rodrigo não conseguiu identificar. Quando se separaram, Camila estava chorando também. Está decidido então, Rodrigo anunciou, tentando aliviar a tensão. Jantar em casa, todos nós. E depois a gente figura out o resto. O resto da tarde passou em um borrão de normalidade surreal. Eles empinaram pipa, compraram sorvete de um vendedor ambulante, sentaram na grama e assistiram Miguel brincar com outras crianças. Era como se fossem uma família comum, aproveitando um domingo no parque, exceto que não eram. Eram 4 pessoas tentando costurar uma família de pedaços quebrados. Quando finalmente voltaram para a casa de Rodrigo, o sol já estava se pondo. Miguel dormiu no carro, exausto de tantas emoções. Rodrigo o carregou para dentro, e foi Natália quem instintivamente segurou a porta, pegou a mochila, ajustou o cobertor quando ele o deitou na cama. Ele ainda dorme com o Homem-Aranha, ela observou, tocando o boneco no travesseiro. Nunca larga. Diz que o Homem-Aranha protege ele dos pesadelos. Pesadelos sobre o quê? Sobre pessoas indo embora e não voltando. Rodrigo disse isso sem acusação, apenas como fato. Natália fechou os olhos, a dor visível. Eu fiz isso com ele. Eu coloquei esse medo nele. Você fez o que achou que tinha que fazer. Agora a gente conserta, juntos. Na cozinha, Rodrigo começou a preparar o jantar enquanto Camila e Natália faziam brigadeiros com Miguel, que tinha acordado magicamente ao ouvir a palavra chocolate. A cena era doméstica, quase normal. Quase.
Mas conforme a noite avançava, a tensão não resolvida entre os adultos ficava mais palpável. Natália e Camila se comunicavam com aquela linguagem silenciosa de irmãs, mas havia algo pesado ali também. Rodrigo os observava, tentando processar os próprios sentimentos. Depois que o jantar terminou e Miguel foi colocado na cama de novo, dessa vez para valer, os três ficaram na sala em um silêncio desconfortável. Eu deveria ir, Natália disse finalmente. Vocês devem estar exaustos. Para onde você vai? Rodrigo perguntou. Ainda está no hotel? Estou, mas o dinheiro está acabando. Vou precisar arrumar um emprego, um lugar para ficar. Fica aqui, Rodrigo se ouviu dizendo antes de pensar. Camila olhou para ele surpresa. Não aqui na casa, ele corrigiu rapidamente. Mas tem uma kitnet em cima da garagem. Minha antiga senhoria mora lá agora, mas ela disse que ia se mudar mês que vem. Você pode ficar lá, perto do Miguel, mas com seu espaço. Rodrigo, eu não posso aceitar. Não é caridade. Você vai pagar aluguel quando conseguir emprego. E desse jeito Miguel pode te ver sempre, pode se acostumar de novo, e a gente pode construir uma rotina. Natália olhou para Camila, como se pedindo permissão. Camila, para seu crédito, apenas assentiu. Faz sentido. Para o Miguel. Então está decidido. Rodrigo se levantou. Amanhã a gente move suas coisas do hotel. E depois a gente figura out como isso vai funcionar. Quando Natália saiu, depois de uma despedida emocionada, onde ela verificou Miguel dormindo mais uma vez, Rodrigo e Camila ficaram sozinhos. O silêncio agora era diferente, carregado. Você fez a coisa certa, Camila disse, oferecendo a kitnet. Fiz, porque me sinto completamente perdido. Bem-vindo ao clube. Ela deu um sorriso triste. Rodrigo, sobre o que eu disse ontem, sobre meus sentimentos... Camila, deixa eu terminar. Ela respirou fundo. Eu percebi hoje, vendo vocês três juntos, que talvez eu tenha me apaixonado por uma fantasia, pelo pai dedicado que eu via de longe, pela família que eu desejava proteger, mas a realidade é mais complicada. É muito mais complicada. A Natália é minha irmã, e ela voltou. E por mais bagunçado que seja, vocês têm uma história. Têm um filho juntos. Camila enxugou os olhos com raiva, frustrada consigo mesma por chorar. Então eu vou dar um passo atrás. Vou ser tia do Miguel, irmã da Nath e sua amiga. Porque é isso que todos vocês precisam de mim agora. E o que você precisa? Seus sentimentos importam também, Camila. Meus sentimentos são o menor dos problemas agora. Um menino de 6 anos acabou de recuperar a mãe. Isso é o que importa. Ela pegou a bolsa. Eu vou indo, mas qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou aqui. Rodrigo a acompanhou até a porta. Antes que ela saísse, ele tocou seu braço. Camila, obrigado. Por tudo. Pela vigilância silenciosa, pela coragem de contar a verdade. Por hoje, por tudo. De nada. Ela sorriu, mas foi um sorriso partido. Boa noite, Rodrigo. Quando ela se foi, Rodrigo encostou na porta fechada, o peso do dia finalmente caindo sobre ele. Sua ex-esposa estava de volta. A irmã dela tinha confessado sentimentos por ele. E ele, no meio de tudo isso, não sabia mais o que sentia por ninguém. Mas quando olhou para o quarto onde Miguel dormia em paz pela primeira vez em semanas, soube que tinha feito a escolha certa, pelo menos por hoje. O resto eles descobririam depois, um dia de cada vez, uma emoção complicada de cada vez. Porque afinal, família nunca foi sobre perfeição, era sobre aparecer, sobre tentar, sobre perdoar o imperdoável e amar o impossível. E se havia algo que aquele dia tinha provado, era que, não importa quão quebrada a família estivesse, sempre havia uma chance de reconstruir. Mesmo que o resultado não fosse nada parecido com o que costumava ser. 3 meses se passaram desde aquele domingo no Ibirapuera. 3 meses de ajustes, negociações, terapia familiar
e a lenta reconstrução de algo que se parecia com normalidade. Natália tinha se mudado para a kitnet acima da garagem 2 semanas depois daquele jantar. No começo foi estranho para todos. Miguel subia as escadas todo dia depois da escola, animado demais, e voltava confuso quando descobria que mães não eram necessariamente perfeitas. Natália tinha ataques de pânico ocasionais, resquícios dos anos escondida. Rodrigo navegava entre ser ex-marido e copai, tentando definir limites que fizessem sentido. Mas aos poucos, muito devagar, uma rotina emergiu. Segunda e quarta, Natália buscava Miguel na escola. Terças e quintas, era Rodrigo. Sextas-feiras eles alternavam. Fins de semana eram divididos, mas flexíveis. E toda quinta à noite, os 3 iam juntos para a sessão com a doutora Helena, a terapeuta familiar que estava ajudando Miguel a processar o retorno da mãe. Ele está indo muito bem, doutora Helena tinha dito na última sessão. Crianças são resilientes. O importante é que ele sente que vocês dois o amam e que estão presentes. O resto vai se ajustar com o tempo. Naquela sexta-feira específica, 3 meses depois do reencontro, Rodrigo estava na cozinha preparando o almoço quando ouviu batidas na porta. Era Camila. Ele não a via há 2 semanas. Depois daquele domingo, ela tinha cumprido a promessa de dar um passo atrás. Ainda visitava Miguel ocasionalmente. Ainda mandava mensagens perguntando como todos estavam, mas mantinha distância. Rodrigo sentia falta dela mais do que queria admitir. "Oi", ela disse quando ele abriu a porta. Estava com uma aparência diferente. O cabelo mais curto, roupas novas. "Desculpa aparecer sem avisar. Você é sempre bem-vinda aqui, Camila. Sabe disso." Ele abriu espaço para ela entrar. "Miguel está lá em cima com a Natália. Eles estão fazendo o dever de casa juntos. Na verdade, eu vim falar com você, se tiver um tempo." Eles se sentaram na varanda dos fundos, o lugar que tinha se tornado o confessionário não oficial da casa. Camila ficou quieta por um momento, olhando para o quintal onde algumas plantas finalmente começavam a florescer. "Eu aceitei um emprego em Curitiba", ela disse de repente. Rodrigo sentiu algo afundar no peito. "Curitiba? Mas isso é longe." "Eu sei." Ela se virou para olhá-lo. "É uma oportunidade boa. Gerente de marketing numa empresa grande, salário melhor, chance de crescimento. Mas a verdade é que eu preciso de distância, de todos vocês, para conseguir seguir em frente. Por minha causa. Por causa de tudo. Por causa dos sentimentos que eu tenho e não deveria ter. Por causa de ver você e a Nath reconstruindo algo e saber que nunca vai me incluir dessa forma." Ela suspirou. "Não estou sendo dramática. É só necessário. Para mim." Rodrigo não sabia o que dizer. Parte dele queria pedir para ela ficar. Mas que direito tinha? Ele não podia oferecer o que ela merecia. Não quando ainda estava tentando entender seus próprios sentimentos, sua própria vida. "Quando você vai?" "Daqui a 3 semanas. Já aluguei um apartamento lá." Ela deu um sorriso triste. "Mas eu volto para visitar o Miguel. Ele vai continuar tendo a tia Camila, só que de longe. Ele vai sentir sua falta. Eu vou sentir sua falta." "Eu sei. Eu também vou sentir." Ela se levantou. "Mas é o certo. Vocês precisam de espaço para descobrir como vai ser essa nova família de vocês. E eu preciso descobrir quem eu sou quando não estou definida por cuidar de todos." Antes que Rodrigo pudesse responder, Miguel desceu as escadas correndo, Natália logo atrás. "Tia Camila!" Ele se jogou nela. "Você sumiu!" "Eu sei, desculpa, pequeno. Tive muito trabalho." Ela o abraçou forte. "Mas tenho novidades. Vou me mudar para outra cidade." O rosto de Miguel caiu. "Você vai embora? Todo mundo vai embora?" "Não é assim, campeão." Rodrigo interveio. "A Camila vai trabalhar em outro lugar, mas ela vai visitar sempre. Não é, Camila?" "Sempre, prometo." Ela se ajoelhou na frente dele. "E você pode me ligar sempre que quiser. Todo dia, se precisar." Miguel assentiu, mas seus olhos estavam marejados. Natália colocou a mão no ombro dele.
Às vezes as pessoas precisam ir embora por um tempo para crescer, Miguel. Mas isso não significa que param de amar a gente. As palavras tinham peso adicional vindo dela. Miguel pareceu entender, mesmo que não completamente. Depois que Camila saiu, prometendo voltar antes da mudança, Rodrigo ficou na varanda pensando. Natália veio se sentar ao lado dele. Você está apaixonado por ela? Não foi uma pergunta. Rodrigo a olhou, surpreso pela franqueza. Eu não sei o que eu sinto. Mas sente algo. Vi no jeito que você olhou quando ela disse que estava indo embora. Natália deu um sorriso triste. Não estou brava, Rodrigo. Seria hipócrita da minha parte depois de tudo. Natália, deixa eu terminar. Ela respirou fundo. Esses 3 meses foram esclarecedores. Eu voltei achando que talvez, de alguma forma, a gente pudesse reconstruir o que tínhamos. Mas a verdade é que nós dois mudamos demais. Você se tornou alguém mais forte, mais independente. E eu ainda estou me encontrando. Então o que você está dizendo? Que a gente é melhor como copais do que como casal. Que o Miguel precisa de nós dois, mas não necessariamente juntos. Ela pegou a mão dele. E que você merece ser feliz, Rodrigo, mesmo que seja com minha irmã. Não é tão simples assim. Nunca é, mas ela te ama. E eu acho que você também ama ela, mesmo que ainda não tenha admitido para si mesmo. Natália se levantou. Pensa nisso. Você tem 3 semanas antes dela ir embora. Naquela noite, depois que Miguel dormiu e Natália subiu para a kitnet, Rodrigo ficou sozinho com seus pensamentos. Pegou o celular várias vezes para ligar para Camila, mas nunca completou a chamada. O que ele diria? Não vá embora porque eu talvez sinta algo que nem eu entendo ainda? As 3 semanas passaram em um borrão. Rodrigo se jogou no trabalho, nas aulas de música, em ser presente para Miguel. Evitou pensar no que Natália tinha dito. Evitou pensar em Camila saindo de suas vidas. No último dia antes da mudança, Camila apareceu para se despedir. Trouxe presentes para Miguel. Livros, jogos, uma camiseta do Homem-Aranha. Abraçou Natália por longos minutos, as duas chorando e sussurrando desculpas e perdões. E, finalmente, ficou sozinha com Rodrigo na varanda. Então é isso, ela disse, tentando sorrir. A fugitiva vai embora de novo. Você não está fugindo. Está seguindo em frente. É diferente. Talvez. Ela olhou para ele. Rodrigo, eu preciso te perguntar uma coisa. E preciso que você seja honesto. Sempre. Se eu ficasse, se eu não fosse embora, teria alguma chance? De você e eu? De termos algo real? A pergunta pairou no ar entre eles. Rodrigo podia mentir, podia facilitar para os dois. Mas ela pediu honestidade. Eu não sei, ele admitiu. Eu sinto algo por você, Camila. Algo forte e confuso e assustador. Mas também estou tentando reconstruir uma vida de coparentalidade com minha ex-mulher. Tentando garantir que meu filho tenha estabilidade. E eu não sei se seria justo pedir para você esperar enquanto eu descubro o que eu sinto. Então essa é minha resposta. Ela assentiu, as lágrimas finalmente caindo. Tudo bem. É mais honesto do que eu esperava. Camila, eu não quero que você vá. Eu sei. Mas eu preciso. Porque se eu ficar, vou passar meses, talvez anos, esperando você estar pronto. E no processo, vou perder quem eu sou. Ela tocou o rosto dele, um gesto gentil e final. Você é um homem incrível, Rodrigo. E vai descobrir o que quer. Só espero que quando descobrir, não seja tarde demais. Ela o beijou. Foi um beijo breve, suave, carregado de tudo que não podia ser. E então ela se afastou, desceu as escadas e saiu de suas vidas. Rodrigo ficou na varanda até o sol se pôr. O gosto do beijo ainda nos lábios, o coração pesado com escolhas e perdas. 6 meses se passaram. Miguel tinha acabado de fazer 7 anos e a festa tinha sido na casa de Rodrigo, com Natália ajudando a organizar tudo. A coparentalidade deles tinha encontrado um ritmo confortável. Eles não eram um casal, provavelmente nunca seriam de novo,
mas eram uma equipe funcional dedicada ao filho. Natália tinha começado a namorar um enfermeiro do hospital onde tinha conseguido emprego. Um homem gentil chamado Carlos, que tratava Miguel com cuidado e respeito. Miguel gostava dele, o que era tudo que importava. Rodrigo, por sua vez, tinha saído em alguns encontros aqui e ali. Nada sério. Nada que parecesse certo. Porque sempre, no fundo da mente, havia Camila. Eles trocavam mensagens ocasionalmente. Ela enviando fotos de Curitiba, ele mandando atualizações sobre Miguel. Mas havia uma distância que não era só geográfica. Em uma quinta-feira chuvosa, 6 meses após a partida de Camila, Rodrigo estava corrigindo provas de seus alunos quando o celular tocou. Era ela. Oi. A voz dela soava diferente, mais confiante, mais leve. Tudo bem? Tudo. E você? Como está Curitiba? Fria, mas boa. Ela hesitou. Rodrigo, eu estou voltando para São Paulo. O coração dele disparou. Quando? Mês que vem. Recebi uma proposta de uma empresa e não podia recusar. Outra pausa. E também porque percebi que fugir não resolve. A gente não supera as coisas correndo delas. Não supera. Você está saindo com alguém? Não, quer dizer, saí em alguns encontros, mas não... Ele não terminou a frase. Eu também saí com algumas pessoas aqui, tentei seguir em frente. Ela deu uma risada sem humor. Não funcionou muito bem. Parece que meu coração é teimoso. Camila? Não. Deixa eu terminar. Eu não estou voltando esperando nada de você, tá? Estou voltando porque é onde eu quero estar. Onde minha família está, minha irmã, meu sobrinho e você. Mesmo que seja só como amigo. Ela respirou fundo. Mas se quando eu voltar, você tiver descoberto o que sente, se talvez você quiser tentar, eu estaria aberta para isso. Rodrigo fechou os olhos. 6 meses atrás, ele não tinha certeza. Mas 6 meses de ausência dela tinham esclarecido muita coisa. Ele tinha sentido falta dela todos os dias, da risada dela, da forma como ela entendia Miguel, da maneira como ela o fazia querer ser melhor. Eu descobri, ele disse baixinho. O que eu sinto? Descobri a tempo, na verdade. E eu senti sua falta todos os dias. E eu não quero mais tentar convencer a mim mesmo que não estou apaixonado por você. Porque estou. Completamente. O silêncio do outro lado era absoluto. Então, finalmente, sério. E eu sei que é complicado. Eu sei que você é a irmã da minha ex e que nossa história é uma bagunça e que vai ter gente julgando. Mas eu não me importo mais. Eu só sei que quando penso no futuro, você está nele. Camila estava chorando. Ele podia ouvir. Rodrigo Santos, você acabou de me fazer chorar no meio do escritório. Ele riu, sentindo algo parecido com esperança pela primeira vez em meses. Desculpa, mas você perguntou. Eu mereço isso por te colocar na berlinda há 6 meses atrás. Ela fungou. Então a gente vai tentar? Quando eu voltar? A gente vai tentar. Devagar no nosso ritmo. Mas sim, vamos tentar. 1 ano depois, em uma manhã de sábado ensolarada, Rodrigo estava na cozinha fazendo panquecas. Agora, uma tradição de fim de semana. Miguel estava na sala assistindo desenhos, a voz de Camila misturada com a dele enquanto ela imitava um dos personagens. Natália tinha vindo para buscar Miguel para o fim de semana com ela e Carlos. Estava na porta da cozinha observando a cena com um sorriso. Vocês formam uma família bonita, ela disse. Rodrigo se virou para ela. Uma família não convencional. As melhores são. Natália entrou na cozinha, pegou uma caneca de café. Eu tô feliz por você, Rodrigo. De verdade. Você merece isso. Você também. O Carlos é um bom homem. É, e Miguel adora ele. Ela tomou um gole do café. Engraçado como as coisas se resolvem, né? Há 1 ano eu achei que talvez a gente pudesse voltar a ser o que éramos. Mas isso aqui, isso é melhor. A gente é melhor assim. Melhores amigos e copais do que marido e mulher? Exatamente. Ela sorriu.
E olha, eu sei que você e a Camila estão juntos há alguns meses já. E eu vejo como o Miguel ama ela. Então eu queria te dizer que, se um dia vocês decidirem dar passos mais sérios, casar ou sei lá, vocês têm minha bênção, para o que valer. Natália, ela é minha irmã e você sempre vai ser importante para mim, Rodrigo. E ver vocês dois felizes juntos me faz feliz também. Então sim, bênção total. Antes que Rodrigo pudesse responder, Miguel correu para a cozinha. Mamãe, você viu que a tia Camila vai morar aqui agora? O pai disse que ela vai ficar no quarto de hóspedes. Natália olhou para Rodrigo com as sobrancelhas levantadas. Sério? Rodrigo corou. A gente conversou. Faz sentido. Ela está aqui quase todo dia mesmo e o aluguel dela estava... Você não precisa se explicar. Natália o interrompeu rindo. É ótimo, sério. Camila apareceu na porta, claramente tendo ouvido a conversa. Oi, Nath. Isso não é estranho para você? Eu morando com ele? É surreal? Sim. Estranho? Não. Natália foi até a irmã e a abraçou. Você cuidou dele e do Miguel quando eu não pude. Agora você pode fazer isso de perto. E eu fico tranquila sabendo que eles têm você. As duas se abraçaram por um longo momento. Rodrigo observava, ainda impressionado com a capacidade de adaptação humana. 1 ano e meio atrás, ele não falava com Natália há 4 anos. Achava que tinha sido abandonado e nunca tinha considerado Camila como nada além de cunhada. Agora, ali estava ele, com uma ex-esposa que era comã amigável, com uma namorada que era irmã da ex-esposa, com um filho que tinha 2 mães figura e estava crescendo amado e seguro. Era bagunçado. Era não convencional, mas era deles. Depois que Natália saiu com Miguel para o fim de semana, Rodrigo e Camila ficaram sozinhos na casa pela primeira vez desde que ela tinha se mudado. Eles se sentaram no sofá, Camila encostando a cabeça no ombro dele. Você tem certeza disso? Ela perguntou baixinho. De mim morando aqui, de nós, de tudo. Mais certeza do que já tive de qualquer coisa. Ele beijou o topo da cabeça dela. Por quê? Você está tendo dúvidas? Não. Só... Às vezes parece bom demais para ser verdade. Depois de tudo que aconteceu, depois de toda a dor e confusão, a gente terminou aqui, juntos. Minha avó costumava dizer que Deus escreve certo por linhas tortas. Rodrigo riu. Nossas linhas foram bem tortas, mas chegamos onde devíamos estar. Você acha que o Miguel vai ficar bem com tudo isso? Com a mãe dele namorando outra pessoa e o pai namorando a tia? Eu acho que o Miguel só quer que as pessoas que ele ama estejam felizes. E nós estamos. Então sim, ele vai ficar bem. Camila se virou para olhá-lo. Eu te amo. Sei que já falei, mas preciso falar de novo. Eu te amo, Rodrigo. Eu também te amo. E obrigado. Por quê? Por aparecer naquela noite chuvosa há 1 ano e meio. Por ser corajosa o suficiente para contar a verdade. Por cuidar da gente todos esses anos. Por voltar mesmo quando eu não sabia o que eu sentia. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Por não desistir de mim. Nunca poderia. Você e o Miguel, vocês são minha família. Sempre foram. Eles se beijaram. Um beijo lento e profundo que falava de promessas e futuros. Quando se separaram, Camila estava sorrindo. Sabe o que é engraçado? Se alguém tivesse me dito há 2 anos que eu ia acabar morando com meu ex-cunhado e ajudando a criar meu sobrinho junto com minha irmã, eu teria achado loucura. E agora? Agora eu não consigo imaginar minha vida de outro jeito. 2 anos depois daquele primeiro domingo no Ibirapuera, em um sábado de céu azul, havia uma pequena cerimônia no quintal da casa de Rodrigo. Não era nada grandioso, apenas amigos próximos e família. Miguel estava como pajem, orgulhoso no pequeno terno. Natália era uma das madrinhas ao lado de Carlos, e ali, sob um arco decorado com flores, Rodrigo e Camila trocaram votos. Não foram votos tradicionais. Falaram sobre jornadas complicadas e amores improváveis. Sobre portas que se abrem quando menos esperamos. Sobre famílias que se reconstroem de formas que nunca imaginamos.
Eu prometo, Rodrigo disse, segurando as mãos de Camila. Amar você em todos os dias, fáceis e difíceis. Prometo honrar a jornada estranha e torta que nos trouxe aqui. E prometo, junto com você, criar uma família onde o Miguel sempre se sinta amado e seguro. Eu prometo, Camila respondeu, lágrimas correndo livres. Ser parceira de verdade. Não só para você, mas para o Miguel também. Prometo respeitar o lugar da Natália como mãe dele, mas também dar todo o amor que tenho para dar. E prometo nunca esquecer que foi a coragem de contar uma verdade difícil que começou tudo isso. Quando eles se beijaram, oficialmente casados, o pequeno grupo aplaudiu. Miguel foi o primeiro a correr para abraçá-los. Agora a tia Camila é tipo... minha outra mãe? Ele perguntou, confuso com os novos títulos. Se você quiser chamar assim, pode, Camila disse, se ajoelhando na frente dele. Ou pode continuar me chamando de tia. O importante é que você saiba que eu te amo muito. Eu te amo também. Miguel a abraçou. Então, com a lógica simples das crianças. É muito legal ter 2 mães e 2 pais. Meus amigos só têm um de cada. Todo mundo riu. Porque era verdade, de uma forma estranha. Miguel tinha Natália e Carlos de um lado, Rodrigo e Camila do outro. Uma família esticada e reconfigurada, mas que funcionava. Mais tarde naquela noite, depois que os convidados tinham ido embora e Miguel estava dormindo, Rodrigo encontrou Natália sozinha na varanda, olhando as estrelas. Obrigado, ele disse, sentando ao lado dela. Por tudo. Por ter a coragem de sair há 4 anos, mesmo que doeu. Por voltar. Por aceitar tudo isso. Obrigado a você por me perdoar e por amar minha irmã do jeito que ela merece. Natália sorriu. Você sabia que eu sempre tive medo de que ela nunca encontrasse alguém? Ela sempre estava tão ocupada cuidando de todo mundo que nunca cuidava dela mesma. Agora eu cuido dela, e ela cuida de mim. Eu vejo, e é lindo de assistir. Natália se levantou. Eu vou indo. Carlos está me esperando. Mas, Rodrigo, eu sou feliz, genuinamente feliz. Com minha vida, com a sua, com tudo. E espero que você acredite nisso. Acredito. Ela beijou sua testa, um gesto maternal e amigável. E se foi. Camila apareceu momentos depois, já trocada de roupa. Sua esposa está te procurando, ela brincou. Minha esposa. Rodrigo testou as palavras. Ainda parece surreal. Para mim também. Mas o tipo bom de surreal. Ela se sentou ao lado dele. Você está feliz? Imensamente. Mesmo com toda a bagunça? Com toda a complicação? Por causa da bagunça. Por causa da complicação. Ele a beijou suavemente. Porque tudo isso nos trouxe aqui. E aqui é exatamente onde eu quero estar. Eles ficaram ali, sob as estrelas, 2 pessoas que tinham encontrado amor nos lugares mais improváveis. Uma história que começou com uma porta se abrindo em uma noite chuvosa e uma verdade devastadora sendo revelada. E terminou, ou melhor, começou de novo, com uma família reconstruída de pedaços quebrados, mais forte justamente por ter sido quebrada e remontada com honestidade, perdão e amor. Porque no final, família nunca foi sobre linhas de sangue ou certificados de casamento. Foi sempre sobre quem aparece, quem fica, quem ama incondicionalmente. E eles, Rodrigo, Camila, Natália, Miguel, tinham encontrado isso de uma forma que nenhum deles poderia ter planejado. Mas era perfeito do jeito que era. Imperfeito, complicado e absolutamente perfeito. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe nos comentários. Você conseguiria perdoar alguém que desapareceu da sua vida por anos, mesmo sabendo que foi para te proteger? E mais importante, você acredita que é possível reconstruir uma família de formas não convencionais e ainda assim criar um lar cheio de amor? Às vezes, as portas que se abrem nas horas mais inesperadas são exatamente aquelas que mudam nossas vidas para sempre. Lembre-se, família não é sobre perfeição, é sobre presença. E o amor verdadeiro, às vezes, precisa atravessar caminhos tortuosos antes de encontrar seu lugar. Obrigado por ficar até o final desta jornada. Nos vemos na próxima história.
onde exploraremos mais sobre as complexidades lindas e complicadas dos relacionamentos humanos.